Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, e neste bloco eu entrevisto um casal muito especial para mim. Conheço eles há muito tempo e eles têm muita história para contar. Estou falando de Denise e Rafael Boaventura, proprietários da construtora Eider. Rafa e Denise, sejam muito bem-vindos ao Pode Morar. Bom dia, obrigado. Obrigado, é um prazer estar aqui participando desse encontro. Demorou, mas deu certo, né, Denise? Deu certo. Então, começando com... A pessoa fala, né? Hercílio Rafael Boaventura. Ninguém conhece o Hercílio, né? Quando que o Hercílio virou Rafael? Ou sempre foi Rafael? Então, na verdade, Hercílio é o nome do meu pai. E na época já tinha algum júnior na família. Minha mãe resolveu botar um Rafael no meio para quebrar. Mas na família praticamente ninguém conhece por Hercílio. Aí Hercílio era época de colégio, mas aí depois que saí, então é meio que dividido lá na minha região, tipo um pouco chama de Hercílio, um pouco de Rafael, aqui chamam de Tijucas. A Denise casou com o Rafael ou com o Hercílio? Eu casei com o Rafael. Muito bem. E a Denise, como dizem, né? A Denise comprou na planta, né? Comprei na planta. Qualquer coisa que der errado, a culpa é minha, né? E aí, nesse sentido, porque o começo sempre é muito difícil, né, Rafa? Eu queria que você contasse um pouco dessa história da Eider, né? A história antes da Eider, toda a tua experiência, porque eles veem hoje a Eider construindo grandes empreendimentos, né? Grandes casas em condomínios de luxo aí, mas não sabem que... A luta, né? É a luta que passou por trás. Então, na verdade, a minha história é bem maluca, né? Na verdade, eu era domador de cavalos. E aí, depois resolvi mudar. Eu sempre gosto de construção e coisa assim. Mas continua gostando de cavalo também? Continuo gostando de cavalo. Continuo gostando bastante de cavalo. E aí, eu trabalhei, acabei trabalhando em vários lugares, em Canelinha, tudo. Aí comecei a trabalhar com meu pai numa época. Em 2010 eu fui trabalhar em uma construtora em Tijucas, de um grande amigo meu, Micael, hoje não existe mais, mas a Embase Construtora. Então eu trabalhei durante 5 anos lá. E aí a Eider aconteceu numa distância de Pissarras a Joinville. A gente estava vindo, a gente tem família aqui em Joinville, família da Denise, né? Que hoje é minha também. A gente veio visitar a nossa filhada. E nesse meio tempo, a Denise acabou comentando que tinha vontade de um dia morar em Joinville, a gente morava em Tijucas. E eu, não sei porquê, falei, eu acho que o meu tempo na Embase está acabando, porque, eu já... Acho que, a gente não teve nenhum problema, mas, sim, eu tô querendo uma coisa para mim. E eu tinha coragem de vir embora para Joinville. E nesse meio tempo, combinamos, assim, vamos... Porque eu queria botar minha construtora e pensei que não seria justo eu fazer em Tijucas, sendo que lá eu tive a oportunidade com o cara que me ensinou. Sim. Então, você não vou ser concorrente de um amigo meu. Entendi. E aí resolvi vir pra cá. E aí chegamos na família, né? Chegamos na família. Os loucos. Daí, cara, assim, eu tinha um bom emprego, a Denise também trabalhou 18 anos na Cerâmica Porto Belo. Aí chegamos ali e a gente falou, a gente vai vir embora pro Joinville, mas assim, do nada, assim, como se diz assim, vou trocar de bicicleta, entendeu? E na outra semana já estava resolvido, eu já estava com o nome feito, trabalhei mais um mês, mais ou menos, na Embase, aí só que daí para estudo eu precisava de dinheiro, né? Sim. Precisava arrumar um sócio. Tive a felicidade de encontrar o Pedro, da Viana, tu conhece o Pedro, né? O Pedro, que é da construtora Viana, ele e o Wilson. O Wilson também é outra pessoa extraordinária lá de Fraiburgo. E aí viemos pra cá, vamos supor, a gente resolveu em julho, em 1º de setembro... Mas aí não era Eider ainda? Era Eider, sempre foi Eider, entendeu? Aí, claro, eles eram meus sócios investidores, a Eider sempre foi nossa, né? Aí a gente ficou, acho que uns 2 anos, né? 2 ou 3 anos com eles, né? Aí depois, a gente tocou sozinho. E o começo, nesse começo difícil, né, Denise? Vocês também começaram com empreendimentos menores, né? Minha Casa Minha Vida e tudo mais, né? E daí, claro, o Rafa veio, né? Eu fiquei com o Heitor, que tinha 1 aninho na época. E aí continuei trabalhando na Porto Belo até ter uma estrutura melhor aqui, né? Daí com o nascimento do segundo filho, daí a gente viu que não dava mais pra ficar lá sozinha.
E veio pra cá e aqui daí tem esse suporte, se bem que lá, né, tem o teu lado da família, né? Mas O dela também, né? O meu também. o suporte também é importante, né? Ter essa, principalmente com crianças, né? É complicado, né? E aí, de que momento que vocês pensaram assim, olha, a gente passou dessa fase de construir Minha Casa Minha Vida, a gente precisa construir outras coisas. Que momento que deu essa virada de chave de vocês? Então, é que na verdade, o primeiro objetivo já era construir para terceiros, que é o nosso forte hoje, o nosso carro-chefe hoje é o cliente, você idealiza e realiza. Que é, por exemplo, a gente tanto tem parceiros para desenvolver o projeto para o cliente, assim como a maioria os clientes vêm com o projeto pronto e a gente entrega a obra pronta para o cliente. Só que, como a gente veio tipo em 2015, eu com 28 anos, para 29, na época tinha acontecido uma situação aqui na cidade, de uma empresa que tinha dado um golpe, coisa, então era bem difícil o cara chegar com um CNPJ tipo de um mês e dizer assim, confia em mim que eu vou construir. Daí tipo, eu tive a conversando com o Pedro, vamos fazer Minha Casa Minha Vida, eu consigo fazer várias obras para mostrar o nosso trabalho. Então a gente fez várias obras e o Minha Casa Minha Vida nosso já era diferente, assim, sabe? Pelo menos assim, tipo, a gente já botava um porcelanato na época. Botava o Porto Belo ou não? Não, Porto Belo. E de porcelanato, já fazia com massa corrida, forro em gesso, coisa que na época pouca gente fazia. Sim. Então, tipo, o nosso lucro até hoje é muito pequeno, entendeu? E aí... Mas daí consegue vender... Mas aí consegue vender bem. Rápido, graças a Deus, assim, Minha Casa Minha Vida eu geralmente vendia na planta mesmo, assim, sabe? Aí em 2018, 2019, mais ou menos, 2019, eu acho. Eu disse, agora vamos começar a construir para terceiro. Até na época, lembra que tipo, a gente conversou várias vezes, E aí tive a felicidade de conseguir bons clientes e dali, graças a Deus, a gente tem construído bastante obra, fizemos muitas amizades, assim, tipo, grande maioria a gente vira amigo de frequentar a casa mesmo, então... Que aí também nessa situação, quando envolve obras maiores, né? De repente o cara que faz uma obra pequena e quer construir, ele dá um jeito, chama um pedreiro e faz lá. Mas quando envolve obras maiores, que a pessoa pensa em projeto, que tem um sonho, que tem também mais disponibilidade financeira para isso, ela precisa de referência, né? E aí, como vocês conseguiram entrar no mercado, né, com pessoas, essas pessoas têm amigos e os amigos frequentam a casa delas. Até vale destacar, né, Denise, que os vídeos que você faz, muitos deles são nessas casas que vocês constroem, né? Então, se o pessoal tem alguma dúvida em relação à qualidade, é uma referência. Tem até uma brincadeira que a gente faz, que é na casa de... Hoje virou um irmão pra gente, um casal, que é o Fábio e a Pingo, que é uma casa no Orleans, que eu digo que é a nossa casa carro-chefe hoje, porque é uma casa que traz muita felicidade pra gente, em todos os sentidos. E aí, por exemplo, a gente brinca que geralmente o cara acaba brigado com o pedreiro ou com o empreiteiro, a gente virou amigo, hoje a gente constrói obras de meia para vender também, entendeu? Entendi. Então, a gente tem bastante referência, não vou dizer que a gente não tem problemas, mas a gente está sempre à disposição, eu sempre falo isso pro cliente, que tipo que todo mundo sabe onde é que o Rafael tá, entendeu? Então, por exemplo, deu algum problema, pode dar, realmente, é uma coisa que não depende só da gente, mas a gente está sempre à disposição, sempre tentando melhorar, né? A gente tenta melhorar 1% a cada dia. Tem dia que não consegue melhorar 100%, mas procura melhorar 2% no outro, né? E essa casa lá no Orleans, se vocês quisessem morar junto com eles, vocês não se encontravam, de tão grande que é, né? É grande. É uma casa de 860 metros quadrados. Caramba. É bem legal. E por felicidade do destino, foi uma das primeiras casas ainda, tipo, e quando a gente fechou o negócio, foi um negócio muito de Deus, assim, porque eu desde que eu vim para Joinville, porque eu fiquei 2 anos morando sozinho aqui, morando na casa dos nossos compadres, e aí, desde que eu vim para cá, eu moro, já foi lá em casa, né, a gente mora numa chácara, eu faço uma janta lá, que é a janta da terça do Tijuca, e aí um amigo meu, eu falei, cara, eu vou começar a construir para terceiro, daí um amigo meu disse, cara, tem um cara que quer construir. Mas assim, eu almejava, por exemplo, sei lá, fazer uma casa naquela época, tipo,
sei lá, de 200, 300 mil, assim, sabe? Tipo, uma casa de 100 metros. O cara disse, não, cara, é coisa grande. Assim, pelo acabamento que vocês queriam aplicar, não pelo tamanho, talvez. Isso, isso. É porque o tamanho a gente sempre costuma falar aqui. Uhum. Até tem um vídeo da Denise e das crianças que fala isso, que o alto padrão, um padrão diferente, não se diz pelo tamanho. Sim, Tu pode sim, ter uma sim. casa de 30 metros quadrados com um padrão diferenciado, Uhum. né? Então, e pode ter uma de 1000 metros sem nem massa corrida, Uhum. né? Então assim, ó, daí esse meu amigo falou desse cara, daí no outro dia eu mandei mensagem para ele, fui conversar com ele, e o cara falou, a gente conversando, um cara muito simples, muito simples. Aí tava ele, a esposa dele e a mãe dele. Uhum. Daí ele pegou e disse, tá, te apresentei, conversamos assim, coisa de 20 minutos, não deve ter levado isso. Ele disse, tá, beleza, e quantas casas tu já fez desse padrão que tu tá me oferecendo? Eu disse, nenhuma. Só que não tinha projeto, não tinha nada, né? Mas eu tava oferecendo um padrão diferenciado. E ele disse, aí, como é que eu vou confiar em ti? Eu disse, cara, tu não tem opção. Ou tu faz, se tu fizer comigo, tu não tem opção, tu vai ter que confiar. Porque eu vou dar minha vida pra fazer a tua casa. E aí ele apertou minha mão e disse, eu vou fazer contigo. E aí, dali pra frente, foi só alegria. Que legal, né? Que legal. Começou muito bem, né, nesse sentido. E qual que é o futuro da Eider? O que vocês planejam nesse sentido? Então, a gente vai iniciar, a gente já comprou o terreno, a gente já está com um projeto na prefeitura, a gente vai fazer o nosso primeiro prédio em Pissarras, é o nosso primeiro empreendimento prédio, que é um sonho da gente, né? Mas mesmo assim, tipo, eu quero manter... Hoje a gente faz também, hoje geminados, faz casas para vender também, para terceiros. É uma coisa que a Eider nunca quer deixar de fazer, é a casa para o terceiro, tipo, porque é a casa, tipo, entregar a casa pronta para a pessoa, é manter isso, sabe? Manter as casas de alto padrão e também fazer prédios. E o grande diferencial disso, né, a gente já conversou um tempo atrás sobre isso, é que, vamos pensar, se a pessoa pensar no custo, né? Primeiro, a experiência que você tem enorme em relação a isso, né? Em relação às obras, né? Quando você começando lá em Tijucas, depois vindo aqui para Joinville. E também, assim, às vezes a pessoa não tem tempo para ficar comprando material, né? Desse, não, mas eu vou pagar muito mais caro, ele vai ganhar dinheiro em cima de mim. E aí que vem, né, o segredo, porque vocês conseguem também saber os fornecedores certos, né? Para vocês o preço também é diferenciado, enfim, então, no fim, é só economia, na verdade. Né? Eu sou suspeita a falar, né? Até porque eu acho que se fosse diferente, talvez eu não falaria. Mas assim, ó, tipo, eu tive, infelizmente, a construção de uma casa, ela é demorada e não tem como voltar atrás muitas vezes. Então, por exemplo, às vezes a pessoa opta em fazer com um pedreiro por conta e não consegue mais voltar e dizer, pô, me arrependi, vou parar e vou construir. Não dá, foram poucas as pessoas que conseguiram fazer isso. Inclusive, eu estou finalizando uma casa que aconteceu isso. Eu fiz um orçamento. Como o meu orçamento, ele vai praticamente tudo, só os acabamentos que não ficam no valor inicial, porque daí o cliente tem a opção de escolher, assusta um pouco mais, porque eu já estou falando que o cara, vou dar um exemplo, o cara vai gastar 1 milhão, vou dar exemplo aqui, né? E aí ele vai falar com o pedreiro vai dizer, não, cara, não, tu vai gastar 200 comigo e mais 200 de material, tá tudo certo. Que aconteceu isso com o cliente. E moral da história, tipo, não é assim que funciona realmente. Sim. Então, a gente oferece uma tranquilidade para o cliente, assim, tipo, de um orçamento fechado. Eu já tive casas na pandemia, eu vou dar exemplo de uma casa que eu fiz no Quintessence, na época da pandemia. Na época a gente vendeu a casa por 434 mil reais. A gente finalizou a casa com 612 de custo. E a gente entregou a casa. Entendeu? Então não tem surpresa, sabe? Sim. Tipo, a gente procura deixar tudo muito, muito definido. Claro, tem às vezes algumas alterações de projeto, alguma coisa que a gente deixa de fora no início porque não está bem definido. Mas assim, a gente garante isso para o cliente. A gente tem um acompanhamento de engenharia diário, quase que diário, entendeu? A gente tem um sistema com acompanhamento de foto, a gente tem seguro de obra. Então a gente procura ter esse atendimento bem humanizado, assim, sabe? Procura estar sempre à disposição do cliente. Então, só isso eu acho que já é uma grande vantagem pro cara, sabe? Mas, mesmo assim, eu acabo, às vezes, perdendo muito orçamento pro cara que vai daí e, tipo, vamos supor, o cara que faz a conta da obra só no cinza que fala, que é, por exemplo, a casa rebocada. Sim.
Entendeu? Daí, claro, daí o cara não chegou, não viu o valor total. Às vezes, então, muitos clientes acontece de assustar no começo, mas depois eles entendem. Hoje de manhã ainda estava com clientes lá de Tijucas que veio numa reunião aqui, sabe? Que a gente atende na região de Tijucas, São João Batista, Canelinha, toda a região lá, né? Falando nisso, falando em Tijucas, eu queria, em outro momento, que vocês voltassem aqui também para falar um pouco mais sobre esse mercado de Tijucas, que é um mercado bem interessante. Também, às vezes, as pessoas querem investir lá e não têm essa referência, vocês podem servir como base, né, para isso. E agradecer a presença de vocês aqui no programa de hoje para contar um pouquinho da história. Eu sei que tem muito mais coisa para contar, mas a gente pode deixar para outro momento, quem sabe. Sim, estamos lá. É um prazer voltar, é um prazer conversar. Muito bem, obrigado mais uma vez, Rafael e Denise. E obrigado a você que nos acompanhou em mais um Pode Morar. Não esqueça, @Pode Morar, @Programa Pode Morar nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Essa entrevista com o Rafael e com a Denise e todas as outras você encontra lá. Um grande abraço e até o próximo programa.